Oi. Formação de imagens em espelhos esféricos. Então, nós queremos descobrir como vão ser formadas, onde estão localizadas e como são as imagens nos espelhos esféricos. Nós conversamos que nos espelhos planos as imagens sempre são virtuais, de mesmo tamanho que o objeto, e elas também são direitas. Mas nos espelhos esféricos isso não acontece. As imagens elas podem ser reais, elas podem ser virtuais, elas podem ser menores, maiores ou iguais, elas podem ser direitas ou invertidas. Mas como nós fazemos para encontrar a imagem de um objeto em um espelho esférico? A imagem nós encontramos com o encontro de dois raios ou de dois prolongamentos de raios de luz. E para isso, nós precisamos saber como os raios refletem o espelho esférico. Nós vamos utilizar 4 raios notáveis, que são raios que nós sabemos como eles refletem no espelho esférico. Esses raios são os seguintes. O primeiro raio deles, ele incide paralelamente no espelho esférico. Ele incidiu paralelamente e ele vai refletir passando pelo foco na direção do foco desse espelho, em um espelho côncavo. No espelho convexo, agora esse raio ele também está vindo paralelo, mas ele não tem como passar pelo foco, porque ele vai refletir para o outro lado do espelho. Então o que vai acontecer é que ele vai refletir na direção do foco. Então olha só, ele vai para cá. Então o raio está vindo da esquerda para a direita, ele vai refletir se afastando do foco, na verdade. Então esse é o nosso primeiro raio. O nosso segundo raio, pelo princípio da reversibilidade da luz, que fala que a luz faz o mesmo caminho de um lado para o outro, do outro para um, é o raio que ele vai incidir passando pelo foco no espelho côncavo. E aí ele vai refletir paralelo. Se um incidir reto e refletir pelo foco, agora que vai incidir pelo foco, ele vai voltar paralelo. Então aqui nós temos o nosso raio. E num espelho convexo, o que acontece? Então o nosso raio ele vai incidir na direção do foco. Então ele vai incidir daqui de cima para baixo e ele vai refletir paralelamente ao eixo principal. Paralelo ao eixo principal. Não está muito paralelo, vamos fazer um pouco mais paralelo. Aqui. Então esse é o nosso segundo raio. Ele incide passando pelo foco, ou aqui incide na direção do foco, o prolongamento passa pelo foco, e eles vão refletir paralelamente. Então vamos para o nosso terceiro raio notável. Nós temos 4, nós vamos precisar sempre de 2. O nosso terceiro raio é o raio que incide no vértice. Quando ele incide no vértice com um ângulo alfa, ele vai refletir simetricamente em relação a esse eixo principal. Incidiu com alfa, também vai refletir com um ângulo alfa. E isso também acontece no nosso espelho convexo. Um pouquinho mais abertinho aqui. Incidiu com alfa, ele vai refletir simetricamente com o mesmo ângulo alfa. Então, até agora você já conhece 3 raios. Primeiro, incide paralelo, reflete na direção do foco. O segundo, incide na direção do foco, reflete paralelo. E o terceiro, incide no vértice, reflete simetricamente em relação ao eixo principal. O nosso quarto raio é muito simples. É o raio que incide passando pelo centro de curvatura, que é o nosso C. Toda vez que o raio incide no centro de curvatura, ele vai refletir pelo mesmo caminho. Incidiu no centro de curvatura, refletiu
pelo mesmo caminho. E no espelho convexo funciona da mesma forma. Incidiu, cujo prolongamento vai passar pelo centro de curvatura, ele vai refletir da mesma forma. Então esses são os nossos 4 raios notáveis. Primeiro, incide paralelo, reflete passando pelo foco ou na direção do foco. Segundo, incide na direção do foco, reflete paralelo. Terceiro, incide no vértice, reflete simetricamente em relação ao eixo principal. Se ele vem de cima, ele vai para baixo, se vem de baixo, vai para cima. E terceiro, incide passando pelo centro de curvatura e ele vai refletir pelo mesmo caminho. Então nós temos agora esses 4 raios notáveis, nós podemos começar a encontrar as imagens formadas nos espelhos. Então vamos lá. Vamos começar pelo nosso espelho convexo. Nos espelhos convexos, a imagem ela vai ser sempre com as mesmas características, independente de onde estiver as nossas propriedades, né? Independente de onde estiver o nosso objeto. Então vamos desenhar aqui um espelho, uma esfera. Aqui nós temos o nosso C, aqui nós vamos ter vamos fazer aqui o B, aqui nós vamos ter o F, e aqui nós temos o C. E aí nós temos o nosso espelho convexo mais ou menos assim. Então, nosso espelho é um espelho convexo, os risquinhos estão aqui e esse é o nosso espelho. Vamos desenhar um objeto localizado aqui à esquerda desse nosso espelho. Tá, aqui nós temos o nosso objeto, que é representado por essa flechinha. Nós queremos agora encontrar onde está a imagem desse nosso objeto. Como nós fazemos? Selecionamos 2 dos raios notáveis e encontramos a intersecção entre esses 2 raios. Vamos selecionar então primeiro o raio que sai, incide paralelo. Sempre nós fazemos ele saindo da pontinha da nossa flechinha, incide paralelo e ele vai refletir na direção do foco. Vamos encontrar aqui mais ou menos a direção do foco. E aí esse nosso raio ele vai refletir para cá. Então temos aqui o nosso primeiro raio. O segundo raio, podemos selecionar qualquer um dos outros. Vamos pegar, por exemplo, o raio que vai incidir na direção do centro de curvatura. Então, ele vai incidir na direção aqui do centro de curvatura. Então vamos colocar mais ou menos aqui. Ele veio para cá e bateu, voltou pelo mesmo caminho e o prolongamento dele vai passar no centro de curvatura. Então percebam, pessoal, que aqui nós temos a intersecção dos 2 raios. E esse ponto é onde vai estar. Aqui eu tenho meu objeto, vou chamar ele de objeto. Aqui nós temos a nossa imagem, a imagem do nosso objeto. Então aqui ele está da nossa flechinha. Sempre a mesma coisa, encontra 2 raios, escolhe 2, encontra o caminho deles, encontra a intersecção e aqui está a nossa imagem, que nós vou chamar ela de imagem. Agora que nós encontramos a imagem, nós temos que classificá-la em relação às 3 características. Em relação à real virtual, essa imagem ela é virtual, porque ela está atrás do espelho. Então vamos escrever aqui virtual.
E como ela está atrás do espelho, na verdade, ela é formada pelo prolongamento dos raios, pelo risquinho dos raios. Porque esses raios, eles estão se afastando. Então eles nunca vão se encontrar. Quem se encontra são os prolongamentos. Ela é menor ou reduzida. Então podemos ver aqui a nossa imagem, o nosso objeto. A gente consegue perceber que ele é maior do que a imagem. Então, nossa flechinha é maior zona aqui, pequenininha. E ele também é direita. Por que ela é direita? Porque a nossa flechinha está de pezinho. A nossa imagem vai estar de pezinho também. Então essa aqui é a imagem de um espelho convexo. Sempre vai ser virtual, sempre vai ser menor, sempre vai ser direito. Então, quanto que é legal a gente utilizar um espelho convexo? Quando nós precisamos que a imagem seja reduzida. Geralmente ela é utilizada em retrovisores de automóveis, em espelhos de segurança. Quando nós queremos aumentar o campo de visão, nós conseguimos enxergar objetos menores, então cabe mais objetos dentro do nosso campo de visão. Beleza? Esse aqui é o nosso espelho convexo. Vamos agora para o côncavo. Vamos desenhar um espelho côncavo aqui. Fazer ele um pouquinho maior. Vamos desenhar aqui o vértice. Fazer ele de cá para cá. O vértice, o foco e o centro de curvatura aqui. Então, agora nós fazemos ele espelhão aqui. Beleza. Como nós sabemos que é côncavo, que os risquinhos estão aqui na parte de fora. Esse é o nosso espelho côncavo. Aqui está o V, aqui está o F, aqui está o C. A diferença da imagem em um espelho côncavo para um espelho convexo é que no espelho côncavo a imagem vai depender da posição que o objeto está em relação ao espelho. Nós vamos ter uma posição aqui que nós vamos chamar entre V e F, entre V e F, que é entre o vértice e o foco. Nós vamos ter uma posição em F, que é em cima do foco, entre F e C, que é entre o foco e o centro de curvatura, em C, em cima do centro de curvatura e atrás de C. Então são 5 posições para a gente encontrar a imagem nesses 5 casos aqui. Então são 5 casos, mas nós conseguimos fazer uma associação bem legal. Não precisa lembrar de todos separadamente. Começamos pela primeira posição entre o vértice e o foco. Então vamos colocar um objeto aqui, uma flechinha. Eita! Aumentou aqui. Flechinha aqui entre o vértice e o foco. Fazemos a nossa regrinha, selecionamos 2 raios. Então podemos selecionar o primeiro raio que incide paralelo. O raio incide paralelo e ele reflete por onde? Passando pelo foco. Incide passando pelo foco. Aqui. Fazemos o prolongamento desse raio aqui. Prolongamos ele para o outro lado. Escolhemos o segundo raio, que é um raio que podemos selecionar qualquer um. Vamos selecionar esse que passa, que vem para o centro de curvatura. Aqui, ó. Vem no centro de curvatura, na direção do centro de curvatura e sai daqui
que vai acontecer com ele? Ele vai refletir voltando pelo mesmo caminho. E o seu prolongamento vai continuar para o outro lado. Então aqui está a intersecção. E essa intersecção vai estar exatamente onde está a imagem do nosso objeto no espelho côncavo. Então aqui temos a imagem do objeto no espelho côncavo. O que nós podemos identificar nessa imagem? Ela é virtual. Porque ela é virtual, porque ela é formada pelo prolongamento dos raios atrás do espelho. Ela é maior do que o objeto. Podemos identificar aqui que ela é maior. Então o objeto agora ele está pequenininho, a imagem está grandona. E ela continua sendo direita, porque a nossa flechinha está de pé e a nossa imagem está de pé também. Então, essa é a única posição em um espelho côncavo que nós vamos ter uma imagem virtual. Essa imagem maior no espelho côncavo, ela é muito útil quando nós queremos ter um aumento na imagem. Um exemplo é nos espelhos dos dentistas. Então, eles têm um espelho côncavo para ver o dente e conseguem ver maior com mais detalhes para fazer o trabalho. Dando sequência agora, dando sequência a nossas formações de imagens em espelhos côncavos, vamos ver o que acontece se nós tivermos agora o nosso objeto em F, exatamente em cima do foco. Vamos encontrar nossos dois raios. Vamos pegar agora um raio que... Vamos pegar o mesmo. Paralelo. E daí passando pelo foco. Vamos prolongá-lo aqui. Vamos selecionar agora um raio que vem no vértice e reflete. Simétrico. Vamos colocar aqui. Então, o que nós conseguimos perceber aqui, pessoal? Quando o nosso objeto está em cima do foco, todos os raios e os prolongamentos eles vão ser paralelos. Dessa forma, eles nunca vão se encontrar. Nós chamamos essa imagem de imagem imprópria. Imprópria, que é um termo matemático que geralmente quer dizer que ela não existe. Ou a gente fala que ela está no infinito. Mas o nome é imprópria, a imagem na verdade não existe. Então, quando um objeto está exatamente em cima do foco de um espelho côncavo, ele não vai possuir imagem. Tranquilo? Vamos para o nosso próxima posição. E a partir de agora, pessoal, o foco ele é um ponto de mudança no espelho côncavo. A imagem ela é de um jeito antes e ela vai ser de um jeito depois. Vamos ver o que acontece com a nossa imagem se ela estiver agora entre o foco e o centro de curvatura. Vamos, como de costume, passamos o primeiro paralelo, depois passamos ele pelo foco, aí nós prolongamos, vamos passar um pouquinho mais aqui. Aí ele vem daqui, bate e vai para cá. Prolongamos ele aqui para trás. E vamos selecionar agora um outro raio. Podemos pegar, por exemplo, um raio agora passando pelo foco. Passa pelo foco. E reflete. Opa, passa pelo foco. E reflete agora paralelo ao eixo. Aqui, ó. Então ele vai prolongar para cá. E aqui nós temos nosso ponto de intersecção.
Vamos encontrar onde está a imagem. Então a imagem agora ela está aqui, ó. Então, pessoal, percebam que agora a nossa imagem, o que mudou? Antes ela estava atrás do espelho, agora ela está no mesmo lado que o nosso objeto. Toda vez que a imagem ela está no mesmo lado que o objeto, nós dizemos que essa imagem é uma imagem real. Por que ela é real? Porque ela é formada pelos próprios raios de luz e não mais pelos prolongamentos atrás. Essa imagem, ela é uma imagem que ela pode ser projetada, por exemplo, em uma tela, em qualquer superfície que consiga, né, refletir ela bonitinha. Então essa é a nossa imagem real. Toda imagem real vai ser invertida. Então percebam que como agora a nossa flechinha, nosso objeto, que é esse carinha aqui, está para cima, agora a nossa imagem está de ponta cabeça, está para baixo. Essa é uma propriedade das imagens reais, todas elas são invertidas. Então se eu quiser projetar uma imagem numa tela e ela seja bonitinha, eu tenho que emitir ela invertida para quando passar por um espelho ou uma lente, ela vai desinverter e vai se projetar na real. Percebemos aqui também que ela é maior do que o nosso objeto. Maior. Aqui não dá para ver muito bem que ela é muito maior, mas se olhar bem, ela é bem maior. Então, a partir do foco agora, a imagem sempre vai ser real, sempre vai ser invertida. O que vai mudar para trás do foco, dependendo de uma dessas três posições aqui, que sempre vai ser real e invertida, o que vai mudar é o tamanho da imagem. Invertida. Vamos para o nosso segundo caso. Né? Atrás do foco, nós temos entre o foco e o centro, em cima do centro e atrás do centro. Vamos ver o que vai acontecer com a imagem agora. Essa imagem em cima do centro de curvatura. Então agora a nossa imagem está aqui, em cima do centro de curvatura. Vamos fazer a mesma coisa. Agora a gente pode fazer reto, passando pelo foco, passando pelo foco, passando pelo foco aqui e reto. Deixa eu fazer um outro raio aqui. Vou pegar um raio que passa pelo centro. Ele, na verdade, ele incide no vértice e ele reflete simétrico. Vamos pegar aqui. Incide simétrico para dar boa aqui. Então, pessoal, ficou muito bem legal aqui. Por causa do desenho estar 100% aqui não vai ficar perfeito, mas sempre que um objeto estiver em relação em cima do centro de curvatura, a sua imagem vai ser simétrica ao objeto. Então ela vai estar no mesmo lugar que o objeto está. Vou fazer um shift aqui. Eita. Ela vai estar no mesmo lugar que o objeto está. E ela vai possuir o mesmo tamanho. Então aqui a gente consegue perceber, ela vai estar simétrica em relação ao objeto. Aqui não ficou muito simétrica porque o desenho foi feito na mão, mas ela vai ser exatamente do mesmo tamanho e ela vai estar exatamente na mesma posição, só que invertida para baixo. Então, quando ela está em cima do foco, a imagem agora vai ser real, consequentemente invertida,
invertida. E ela vai ser mesmo tamanho do que o objeto. Só que agora real e invertida, então ela vai estar para baixo. Como eu falei, atrás do foco, todas as imagens são reais e invertidas. Entre o foco e o vértice, ela era maior. Em cima do C, ela vai ser igual. E aí, atrás do C, a imagem vai ser menor. Então, a imagem ela vai diminuindo de tamanho. Vamos ver nosso último caso agora, que é uma imagem atrás do centro de curvatura. E agora, atrás do centro de curvatura, não tem diferença mais. Sempre que for atrás vai ser igual. Então vamos colocar aqui, desenhar nossa flechinha, o nosso objeto. E vamos desenhar os nossos raios de luz. Primeiro, incide paralelo. Incide paralelo aqui. Reflete passando pelo foco. Né? Vocês percebem que de tantas vezes que a gente faz isso, acaba ficando bem repetitivo, então fica fácil de memorizar. E agora o outro, passando pelo foco. Passando pelo foco aqui. E refletindo paralelo. Então aqui está a nossa intersecção. Aqui não precisa fazer os prolongamentos, porque a gente não usa mais eles. Então nós temos aqui o nosso objeto. A nossa imagem. Então está aqui a nossa imagem. Aqui o objeto, ó. Aqui está a imagem I. Então continua sendo real, continua sendo invertida. E agora ela é menor do que o objeto. Então a imagem ela vai diminuindo na medida que o objeto vai se afastando do foco. Ela começa no seu máximo tamanho um pouquinho depois do foco. No foco não existe. Vai diminuindo na medida que o objeto vai se afastando. Então, pessoal, é assim que a gente encontra as imagens em espelhos esféricos. Faltou um acento aqui. Traçamos 2 raios dos 4 que nós conhecemos e aí encontramos a imagem. Lembrando que em espelhos convexos a imagem vai ser sempre igual, sempre as mesmas características. E aí em espelhos côncavos vai depender da posição que estiver. Entre o vértice e o foco, ela vai ser maior maior virtual, então é a única posição que é virtual. E aí, a partir do foco, porque no foco não existe, ela vai ser sempre real e invertida. O que vai mudando é o tamanho. Beleza?